Shalom, pessoal. Então aqui estou eu para fazer a análise do texto de João 1:1, né? João 1:1, quando diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse vídeo aqui é para fazer só uma análise sobre acerca do debate entre Euler Lopes e o Isaías Navi, porque esse texto foi usado para dar força não para a existência de Cristo, que Cristo era apenas uma palavra de Deus, né? O poder de Deus e não um ser. E esse vídeo aqui tem o intuito de defender a pré-existência. Vou logo dando o meu posicionamento. E nesta parte eu concordo aqui com o Euler Lopes, né? A gente tem divergência, né? Ele é trinitário, eu não sou. Mas o prólogo de João mostra a pré-existência de Cristo claramente. Faltou um pouco de semântica, sintaxe da parte do Isaías Navi, que por certo é um grande estudioso, né? Deu para perceber isso, um cara respeitado. Mas eu vi que deixou a desejar no que diz respeito ao prólogo, o prólogo de João. Vamos lá. O texto: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na língua grega, aqui é grego, viu, gente? Grego. Na língua grega eu tenho enarche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. O Euler Lopes disse que esse dativo aqui, ele era um dativo temporal, de fato. Aqui eu tenho um dativo temporal. Temporal, dando ideia de tempo. Num princípio, arre, né? Pegando do Bereshit lá em Gênesis, lembra lá? Bereshit bara Elohim. Num princípio. Então, a proposta de João é dizer que o Logos estava no princípio. No princípio, eu tenho aqui o verbo em mim. Vocês sabem que é a terceira pessoa do singular do tempo imperfeito. No princípio, era o verbo. O Euler Lopes disse uma coisa que é verdade. Esse verbo ele não é um verbo de ligação. Ele é um verbo intransitivo, dando uma circunstância para o sujeito da frase, da primeira cláusula, né? Aqui eu tenho a primeira cláusula. Enarche en hologos. Quem é o sujeito da frase? Quem estuda grego sabe que... Espera aí um minutinho, deixa eu ver aqui. Correto. Quem estuda grego sabe que aqui eu tenho um artigo definido, masculino, né? Aqui o substantivo logos. Então, a palavra estava no princípio estava a palavra, ou seja, aqui já dá uma ideia que o logos, ele é anterior a tudo que se deu início. Se deu início a algo, mas ele é anterior a esse início. E aqui eu vejo esse arche, né? Alguns podem discordar, mas eu vejo aqui aplicado ao mundo, ao cosmos, certo? A criação. Então, certo que o desenvolvimento do prólogo ele vai falar de criação. Então, o logos estava no princípio. Esse dativo aqui é um dativo temporal. O verbo em mim traz uma circunstância para o sujeito. O sujeito estava num princípio. Num princípio. Então, você percebe que o sujeito ele é anterior. Ele estava no princípio, no arche, né? E aqui eu tenho, o Euler disse também que aqui é uma conjunção paratática, né? É uma conjunção paratática. Vou abreviar. Por que paratática? Porque a paratática é uma conjunção coordenada, diferente da subordinada. A subordinada é hipotática. E ele vai adicionar, né? Uma conjunção aditiva. E o verbo, mais uma vez ele coloca aqui, ó. O verbo, o hologos, estava prostonteon. O que é isso aqui? Aí aqui mata a charada, aqui mata tudo. E aqui mata até outras crenças. Por quê? Ele adiciona que o verbo estava. O verbo em mim aparece de novo. Só que o verbo em mim aqui, ele também não é de ligação. Porque ele tem uma preposição que dá uma ideia de relacionamento. Bem como o Euler disse. Relacionamento, né? Relacionamento. Com quem? Com tonteon. Você sabe que esse artigo com o ômicron i é a marca do caso acusativo. Ele estava com Deus. Isso aqui a gente chama de acusativo
de relacionamento. Ou seja, o verbo se relacionava com Deus. O verbo, ele não é o próprio Deus. Eu tenho dois seres distintos. Dois seres distintos. O verbo estava com quem? Com Deus. Aqui não é o objeto direto, tá? Não é o objeto direto aqui. Estava com quem? Com Deus. Esse com Deus no português seria um adjunto adverbial. O adjunto adverbial de relação, como se diz, né? De relação. Ou o adjunto adverbial de... eu me esqueci o nome, mas é aquele adjunto adverbial que dá a ideia de relacionamento também, né? De associação, uma coisa assim do tipo. Então você vê que o verbo estava associado com quem? Com Deus. Ele estava em um relacionamento com Deus. Pai e filho. Aqui é Jesus, você sabe disso. Aqui é Jesus. Pai e filho, pai e filho, pai e filho. Eu tenho aqui pai e filho, gente, ó. Só isso, pai e filho. Não tem anjo, não tem terceira pessoa, não tem nada. Quem discordar, tô nem aí. Pai e filho somente. Pai e filho, pai e filho. Então, aqui você vê que o verbo, isso aqui, gente, é uma metáfora. Como eu tinha dito no vídeo, eu falei até pro Euler Lopes, eu disse... confundir metáfora com prosopopeia. Prosopopeia é quando você dá vida a um ser inanimado. Você dá vida, por exemplo, a cadeira falou. Você propõe sentimentos e ações humanas em algo que é inanimado, a um objeto, né, uma matéria. Isso é prosopopeia. Aqui é uma metáfora. A metáfora é quando você qualifica algo dando a semelhança sem usar uma preposição de comparação. Porque aí vai ser a comparação. Por exemplo, se eu disser assim, ó, o homem é forte como o leão. O homem é forte, esse como é uma figura de linguagem de comparação. Agora, se eu digo o homem é um leão, o homem-leão, isso é uma metáfora. Então, Cristo é um ser, não é porque ele é chamado de Logos que ele é um ser inanimado anteriormente. Não, é porque ele é tido como a palavra de Deus, porque a palavra é ação verbal. Deus fala, não que Jesus saiu da boca de Deus, mas Deus fala e Cristo apenas executa. Gente, isso é uma figura de linguagem não prosopopeia, como se Cristo fosse um ser inanimado, né, um poder e recebe ações humanas. Não, isso aqui não é prosopopeia, isso aqui é uma metáfora. E essa metáfora aplicado a um ser, porque ele se relacionava com o Theon. Ele se relacionava com Theon, ok? Então só aqui mata a charada. Para mim isso aqui é o suficiente para dizer que Cristo é pré-existente, sim, como um ser. Né? Agora que ele se transformou em carne, aí é outra história, né? Aí tem a ver com a encarnação, mas que ele era antes, sim, porque esse dativo aqui ele é temporal, né? A circunstância traz para o verbo, para o sujeito, e o verbo estava associado com Deus. Ele não é o próprio Deus, não é o próprio Deus, é distinto, a distinção aqui é clara. Aqui vale para o unicista sobre a distinção. Distinção entre pai e filho. E o final, que é a mais debatida, né, entre todas, que Deus era o verbo. Aqui sim eu tenho um verbo de ligação, né, liga o substantivo aí anartro, ele acaba qualificando, ele é um predicado do sujeito e o verbo era Deus, ou o verbo era divino, né? Ele está só qualificando o verbo, porque o verbo não é eu entendo aqui que nessa parte não é um ser qualquer, não é um ser criado como as criaturas, mas um ser que emana do Pai, porque ele é tido como a imagem de Deus, né? Para se comunicar a sua criação. Só que o filho em caráter ele é idêntico ao pai. Por isso que diz que o verbo era Deus ou o verbo era divino. Entendeu? O verbo era divino, porque Cristo de fato é um ser divino. Né? Ele não é o próprio Deus. Entenda bem, ele não é o próprio Deus. Mas ele tem característica do próprio Deus, porque ele sai de Deus. Né? Não que ele é uma criatura criada, um anjo, não. Ele é gerado por Deus, sim, mas eu não digo que ele é uma criatura. Mas eu digo que ele é gerado do Pai com um propósito, para se comunicar. Ele é a imagem de Deus visível.
Porque ele representa Deus totalmente, ele tem a hipóstase de Deus. O livro de Hebreus 1:3 diz que ele tem o haracter, ele é a expressão exata, é como se fosse um carimbo, uma marca. Entendeu? De Deus. Ele é o maior representador de Deus, é Cristo. Por isso que Cristo é tido como um Deus. Por quê? Porque ele tem característica do Pai. Mas ele não é o próprio Pai. Entenda bem, não estou pregando unicismo aqui. Ele não é o próprio Pai. Tá? Mas ele tem característica do Pai. E para ressaltar, eu vejo aqui muito claro que a preexistência, Logos, aqui chama Deus de Jesus de Logos, não é prosopopeia, isso é uma metáfora. Entendeu? Como diz que Deus é luz, Deus não é uma luz. A luz emana de Deus, claro, mas Deus não é uma luz. Isso aí é uma metáfora. Jesus é um pastor, Jesus é um pastor e nós somos a ovelha. Gente, isso é uma metáfora. É uma metáfora. Nós não somos a ovelha propriamente dita, nós somos chamados de ovelha. Então tem que ter cuidado quando você vai ver um texto, e ver o gênero, porque o gênero aqui, ele não é um gênero cheio de figura, mas embora ele é um texto dissertativo, que eu vejo, né? Dissertativo, mas ele tem figura de linguagem. Logos, aqui é Jesus. Jesus é chamado de verbo, de palavra. Entendeu? Então é isso que eu queria dizer. E pode discordar, podem criticar pronúncias ou pronunciar algo errado, mas com fundamento bíblico. Eu creio piamente que Jesus ele é pré-existente. Valeu.